Namastê, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal do Templo do Arcanjo Ariel. Hoje vamos falar sobre a chama violeta. Se você não sabe o que é, para que serve, como funciona, esse vídeo é para você. Eu sou Luciano Pereira, sacerdote do Fogo Sagrado, e a gente começa agora a entender como é que funciona essa energia. Se você ainda não teve contato com a grande fraternidade branca, com os mestres, com os 7 raios, com a hierarquia espiritual e está chegando aqui pela primeira vez, essa é uma oportunidade de você conhecer um pouquinho sobre os mestres e buscar a partir disso novas informações, e talvez você esteja entrando em contato com um novo mundo, uma realidade que, apesar de sempre existir e está aí à nossa disposição, ela pode não parecer visível para muitos de nós. Então, vamos lá. A chama violeta, ela é uma energia disponível para todos nós, para todos os filhos e filhas de Deus, para purificação, transmutação, para elevação das nossas energias e das nossas vibrações. É importante que a gente compreenda que no decorrer das nossas vidas, né, e às vezes de vidas e vidas, a gente acumulou uma bagagem de lixo energético, né? Alguns chamam de karma e tem uma série de nomes ou denominações aí, mas o ponto é, a gente recebeu uma carga de pensamentos, de emoções, de programações mentais e emocionais, e nós entendemos que isso é o normal, que é normal sentir dor, é normal sofrer, é normal passar pelos mais difíceis adversidades, e que tá tudo certo, né? Afinal de contas, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, e sofrer parece ser uma coisa normal, né? Quando, na verdade, esse não é o princípio e nem o propósito divino. A gente não está aqui para sofrer, para passar por adversidades. Obviamente que isso não significa que a nossa jornada ela não vai exigir o melhor de nós, que a gente não vai precisar se esforçar, se dedicar para conquistar as coisas que são importantes, e principalmente quando a gente fala da nossa própria jornada espiritual. Nós precisamos meditar, nós precisamos invocar, decretar, desenvolver a nossa musculatura espiritual, trabalhar a nossa mente, as nossas emoções. Isso é necessário, nós precisamos fazer. Mas existem ferramentas, existem instrumentos que nos auxiliam no nosso desenvolvimento. E a chama violeta é uma dessas ferramentas, que é extremamente poderosa, que está à nossa disposição. Qualquer pessoa pode se servir dessa energia. E ela vai atuar nos mais diversos aspectos do nosso ser, né? Desde os aspectos mais sutis, mais elevados, e trabalhar os nossos corpos mais sutis, até trabalhar a nossa própria realidade física, nosso corpo físico. Essa energia tem o poder de restaurar e de curar, de elevar a nossa frequência, de remover toda a energia densa que está acumulada nas nossas células, moléculas, no nosso ser. Então, muito bem, né? Da onde que vem essa energia, né? Isso a gente precisa criar, né? Isso vai brotar do nada, do vento, da onde que sai, né? Então, esse é o ponto. Essa energia, ela já existe, ela está à nossa disposição, está por todo o planeta. Só que ela está aguardando o nosso uso consciente. Então, o que isso quer dizer? Que você precisa de duas coisas. Primeiro, desejar utilizar essa energia. E segundo,
aplicar ela no dia a dia, né? E eu vou te falar daqui a pouquinho como é que você pode fazer isso, tá? Então, existem algumas técnicas, mas nada é difícil, nada é complicado, né? A técnica em si é simples, mas exige dedicação, esforço, trabalho, desejo, exige que você tenha vontade de trabalhar, né? A busca pelo seu desenvolvimento espiritual tem que ser um compromisso seu com você mesmo, seu com o grande Deus que há no seu interior, tá? Então, por falar nisso, esse é um outro ponto, é um conhecimento importante que você precisa ter. Você aí que está sentado, que está ouvindo, é uma expressão de Deus individualizada, tá? Isso é fato, não tem como você pode negar, você pode não acreditar nisso, você pode até achar que essa é uma afirmação leviana, né? Imagina eu aqui cheio de defeitos, de problemas, de dificuldades, um Deus, né? Ou filho de Deus, ou uma expressão de Deus. Sim, você é. E se acostumar com essa ideia e aceitar essa ideia é um passo muito importante na sua jornada espiritual. Se reconhecer e perceber que há um Deus aqui e agora dentro de você, respirando através de você. Você é inspirado, né? Toda inspiração ela é divina. Então, toda inspiração, toda ideia que você tem, fala, nossa, que ideia brilhante que eu tive, né? Então, calma. Isso é uma inspiração, veio do teu espírito, da tua alma, veio do grande ser que você é, tá? E esse grande ser, essa presença de Deus individualizada, ela é chamada de Eu Sou, ou Divina Presença Eu Sou. Então, você já deve ter ouvido em algumas das meditações aqui do canal, a gente fala constantemente sobre a Divina Presença, sobre os mestres e o que eles representam, né? Mas imagina o seguinte, né? Que você é uma expressão de Deus, né? E talvez um jeito de você entender isso é pensar ou imaginar Deus como um grande sol, um imenso sol brilhante, e os raios de sol, né, cada raio de sol, ele vai se dividindo, ele vai se abrindo e ele vai iluminando sem distinção em todas as direções. Conforme esses raios eles vão se dividindo, eles vão se tornando fagulhas menores, até que num determinado momento, uma dessas fagulhas de luz se torna cada um de nós aqui, tá? Tem toda uma ciência por trás disso, mas vamos entender de uma forma bastante simplificada que Deus, que é um grande sol, ele vai se dividindo, ele vai se densificando, né? E cada pedacinho, cada fagulha desse grande sol, ele vai se tornar uma chispa divina, uma fonte de luz nos nossos corações. E essa fagulha divina, ela é a chave para nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, é olhando para dentro de si que nós vamos encontrar todas as respostas. É olhando e aceitando, reconhecendo e honrando esse Deus que está no nosso coração, é que nós vamos dar um grande passo em direção ao nosso desenvolvimento espiritual. E a chama violeta é a nossa grande aliada nessa jornada, né? Então, usando a metáfora do sol, né, se você imaginar que a energia divina, que o fogo sagrado é um grande sol brilhante, esse sol, ele é a própria consciência de Deus, certo? Então, cada pedacinho, cada fagulha desse sol tem toda a consciência, tem toda a glória, todo o poder, toda a sabedoria, porque é uma expressão do próprio Deus, tá? E isso acontece também
com as qualidades e os atributos divinos, né? Para que esses atributos eles cheguem até nós, né? E um atributo divino, né? Se você nunca ouviu ou não está familiarizado com esse termo, são as qualidades de Deus, as qualidades ou as virtudes de Deus que a gente tem que desenvolver na nossa jornada, né? Então, o que seria isso, né? Então, por exemplo, primeiro raio, azul, o poder, a vontade, a fé. Então, entrar em contato com essa energia, que é a própria expressão de Deus, significa renovar a nossa fé, fortalecer o nosso ser, né? É a energia para que a gente realize as coisas, né? O segundo raio, o dourado, a sabedoria divina. Então, nós precisamos amar e desejar muito a sabedoria divina, ter a compreensão, a clareza de, do, pelo motivo pelo qual estamos aqui, por onde devemos seguir, né? O que é importante para nós de verdade. Há tantas ilusões, há tantos caminhos que simplesmente tomam o nosso tempo e não nos levam a lugar nenhum. Então, quanto mais sábios nos tornarmos, quanto mais conscientes da presença de Deus em nós, mais nós aprendemos ou seguimos de forma mais clara pelo nosso caminho, né? Então, importante é compreender isso. Terceiro raio, rosa, o raio do amor divino. Todo ser, toda criação que existe no universo só existe por conta do raio rosa do amor. É o raio que constrói, é o raio que permeia todas as coisas. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, sentimos, vem desses três raios iniciais, dessas três qualidades divinas. E é a partir deles que os outros raios vêm também. Então, note que para que cada um de nós evolua, se desenvolva, a gente precisa entrar em contato com essas qualidades divinas e desenvolver em nós. Impedir, entrar em contato com uma hierarquia de seres que está à nossa disposição para poder se servir desses conhecimentos, de todo o apoio, de todo o auxílio para seguir adiante, né? E vamos só seguir aqui, eu gostaria de falar dos 7 raios, né? O terceiro raio, que é o raio rosa, ele se subdivide em mais 4 raios, e um deles é a chama violeta, tá? Então, o quarto raio é o raio branco da pureza, da perfeição. É o raio do eu sou, a ressurreição e a vida, que o Mestre Jesus se serviu durante a sua estada aqui neste planeta. É o raio do templo de Luxor, é o raio dos sacerdotes de Melquisedeque, é dali que vem toda a herança da chama da pureza e da perfeição. O quinto raio, verde, o raio da cura, da ciência, da concentração, ele é extremamente importante, ele está muito ligado com o quarto raio também. Então, nós precisamos trabalhar esse raio e nos sintonizar com o grande ser divino. É o raio da verdade. Conhecei a verdade e ela vos libertará. Então, precisamos da ação desse raio em nossas vidas. E aí a gente vai para o sexto raio, o raio rubi dourado, o raio do amor abnegado. E é muito importante a gente entender, a gente mergulhar nesse raio, porque ele é o raio do serviço, ele é o raio da energia crística, é um raio poderosíssimo que nos ajuda a nos encontrar como filhos e filhas de Deus, como sacerdotes, como sacerdotisas, nos coloca na condição de, como filhos de Deus, honrarmos, louvarmos e
e também manifestarmos a glória de Deus em nossas vidas. E então, por fim, a chama violeta do sétimo raio, a chama que é uma bênção para o nosso planeta e que é importante que a gente use, que a gente coloque em prática todos os dias, o tempo todo, se for possível, tá? E por que a gente precisa fazer isso, né? Eu comentei um pouco antes que a gente acumulou uma carga imensa em nossas vidas de energias ruins, de experiências ruins, né? Isso pela nossa vivência, pela nossa experiência, faz com que a gente entenda ou se sinta um pouco confortável, é, entendendo que está tudo bem, quando na verdade não está, né? E deixa eu dar um exemplo aqui, talvez fique mais fácil de entender isso que eu quero dizer, né? Vamos pensar no seguinte, né? Se você pegar hoje à noite um caneco e encher ele de água e colocar na sua geladeira, amanhã de manhã você vai fazer a seguinte experiência, né? Você vai pegar ele e vai colocar o dedo ali e você vai ver que ele está gelado, né? Você fala, tá frio, né? Não tá confortável, né? Mas aí você deixa ele fora da geladeira e você vai fazendo essa experiência. Então a temperatura que estava ali pela 3 graus, ela foi aumentando para 5, para 10, e conforme você vai colocando o dedo ali com o passar do tempo, ela deixa de incomodar tanto, né? Mas aí quando você chega ali entre 15 graus, né, ela já deixa de incomodar, a água só tá fria ali e tá tudo bem, né? Só que aí você vai pegar esse mesmo caneco e você vai colocar ele no fogo, né? E você vai acender ali o fogão e você vai continuar fazendo a experiência, né? E ele vai ali, tal, e até uns 30 graus ali você vai sentir que tá ficando quentinho, tá mais ou menos ok, né? Só que depois de uma determinada temperatura, você começa a sentir um incômodo, né? Você sai daquela área confortável ali, então a tua experiência, né, começa a incomodar, né? Até que chegar um momento você vai colocar o dedo lá, você vai queimar, né? Então ninguém precisa fazer essa experiência, tá? Ela é só para a gente pensar aqui na explicação desse conteúdo. Então, se a gente olhar para a nossa experiência, enquanto a temperatura está ali entre 15 e 30 graus, a gente está confortável de certa forma, né? Então, se a gente olhar para a nossa vida, né? Pô, tá 15 graus, eu vou colocar um casaco aqui, tá tudo bem, né? Ou se tá 30 graus, poxa, eu vou tomar um sorvete, eu vou tomar uma água gelada, um suco para me refrescar e tá tudo bem, né? E a gente fica confortável nesse período ali, né? E a gente entende que as adversidades que acontecem, né, enquanto a gente está nessa fase, está tudo bem, né? Tá tudo bem alguém me roubar, tá tudo bem eu perder o emprego, tá tudo bem o vizinho sofrer porque alguém assassinou alguém da família dele, tá tudo bem eu ter uma doença terrível e sentir dores terríveis, né? E a gente vai ali se conformando com aquilo, né? E meio que tá tudo bem, eu dou um jeito aqui, eu me resolvo de outro jeito ali, e a coisa vai, e os anos vão passando, né? Até que chega um momento em que você fala, puxa vida, né? Parece que viver é uma furada, né? Não é legal, tem alguma coisa muito errada. Mas aí você olha para o lado e tá todo mundo na mesma situação, né? Tem alguns que estão um pouco melhores, outros não, tal, né? Mas aí você, poxa, mas olha o que aconteceu com o fulano, né? Olha, eu não queria estar na pele dele, né? E assim por diante. E a gente aprende porque a sociedade pensa assim, culturalmente as coisas estão estabelecidas, né? Na tua família todo mundo viveu com dificuldade e sofrimento e você entendeu que aquilo é o normal e o natural. Só que aí é que está o perigo, né? Isso nunca foi natural.
né? Enquanto a gente está ali entre os 15 e os 30 graus e a gente acha que está tudo bem, a gente está vivendo uma grande ilusão. A gente está simplesmente acumulando e vivendo com base em experiências de dor, de medo, de sofrimento, de angústia, de frustração. E a gente não está de fato vivendo uma vida espiritual ativa. A gente não está mergulhado no Espírito, na luz da divina presença, ou você pode dar o nome que você quiser. Então, o que acontece? Para você sair dos 30 graus e para 35, 40, 50, um alerta vermelho vai acender para você e vai falar, ó, você não pode sair disso, você vai se queimar. Se você ficar nessa temperatura, ou seja, se você sair dessa frequência aqui de ficar com medo, com dificuldade, se você sair disso e tentar alguma coisa diferente, você vai se dar mal. Você não deve fazer isso, né? Começa a acender uma luzinha que vai dar esse recado de que, ó, não faz isso, ó, você vai sair dessa área, tá todo mundo aqui, ó. Se você sair daqui, vai ser terrível, vai ser muito ruim, né? É o seu ego te prendendo, são as amarras que te prendem a essa situação, né? Falar, não, ó, isso aqui, esse negócio de rezar é para padre, é para monge, é para quem fica na montanha meditando lá, né? Esse negócio não é para você, né? E aí é que tá a grande cilada, porque a base do desenvolvimento do ser, a base do conhecimento espiritual é a oração, é a meditação, é você se fechar para o exterior e olhar para dentro, e olhar para um mundo onde amor é a grande força que vai mover você através da vida. É utilizando de princípios, de qualidades divinas, de experiência de seres que passaram por aqui, igual nós, que tivemos as mesmas dificuldades, problemas, que tivemos que enfrentar nossos medos, tivemos que enfrentar a sociedade, né? Muitas vezes esse conflito ele é interno, né? Porque você vê todo mundo seguindo por um caminho e você sente que lá no fundo aquele não é o seu caminho e aquilo não serve para você. Então você fica buscando uma forma de encontrar respostas e não encontra. Então é sobre isso que nós estamos falando, sobre encontrar um guia espiritual, encontrar um mestre, encontrar um ser que vai te mostrar o que tem além dessa vida confortável que eu vivo aqui, né? E aí a gente vai começar a descobrir coisas, né? Os mestres da grande fraternidade branca, uma grande irmandade de seres que estão aí presentes em todas as religiões, em todas as formas de religiosidade, de espiritualidade. Eles estão aqui para nos ajudar, para nos guiar, para ser um farol ali que vai nos mostrar caminhos para isso. Mas a gente precisa desejar, a gente precisa querer sair dessa área de conforto e de repente acordar meia hora mais cedo para fazer uma meditação, para reverenciar a Deus e agradecer pela experiência incrível de estar aqui, para fazer um exercício ou alguma atividade que vai elevar o seu pensamento, né? Tem uma informação importante, né? Que a gente precisa escolher todo dia de manhã, assim que acorda, quais são os pensamentos que vão reger o nosso dia, que vão tomar conta do nosso dia. A gente pode pensar assim, poxa, é segunda-feira, né? Eu tenho que trabalhar, essa semana vai ser dura, vai ser difícil, vou ter que encarar aquele cliente chato, eu vou ter aquela dificuldade, vou ter que falar com o fulano, as coisas não estão dando certo, é capaz de eu ter mais problemas ainda, a conta que eu preciso pagar, eu não sei como que eu vou fazer. A gente
De manhã, tudo isso vem à tona, tá? Mas a gente pode escolher como a gente lida com isso. A gente pode, de uma outra forma, acordar pela manhã e dizer o seguinte: minha divina presença eu sou, assuma o comando da minha vida. Cuida da saúde do meu corpo, cuida das minhas atividades, cuida do meu trabalho, da minha casa e atua de hora em hora promovendo um estado de pleno bem-estar. Muda completamente, né? Mas isso é um exercício, você precisa praticar diariamente, você precisa criar musculatura. E aí a sua mente subconsciente se encarrega de aprender isso e começa a repetir isso. E a sua vida se transforma radicalmente, tá? Então, diante dessas informações, a gente falou sobre os 7 raios de uma forma bastante resumida, mas para que você entenda que desses 7 raios a gente está falando do 7º, que é a chama violeta, que é o raio do ritmo, da transmutação, é a chama da liberdade. Então, os aspirantes da liberdade, se você quer se libertar dessa zona de conforto que você é induzido a acreditar que está tudo bem, é o caminho, é a forma que vai te ajudar a se libertar. Tá? E como é que isso vai acontecer, né, no seu dia a dia? Tá? Você vai usar 2 coisas. Né? Primeiro, o desejo, né? Como a gente falou. Então, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero perceber Deus, eu quero evoluir espiritualmente, eu quero limpar todas as energias densas que porventura estejam nos meus corpos. Então, primeiro é um desejo sincero de fazer isso. O segundo ponto, né, é o decretar e visualizar. Né? Se você não sabe o que é uma visualização, então se sente aí que eu vou te dar uma informação muito importante. A sua imaginação é o grande poder que você tem de criar e transformar a sua realidade. Isso, ao longo dos tempos, tem sido menosprezado e a gente tem sido conduzido por uma forma de pensamento em que imaginação é uma bobagem, imaginação é coisa de criança, imaginação a gente não deve estimular e trabalhar. E aí é que está o problema, porque toda prática espiritual, em todas as religiões, em todas as escolas de mistério, de magia, e qualquer, você pode pesquisar em qualquer uma delas. Você vai usar como princípio a vontade e o desejo acompanhado da imaginação, ou seja, você vai visualizar uma determinada cena, uma situação e vai, a partir disso, criar realidade. Esse é o grande segredo da manifestação. Então, diante disso, vamos lá, vamos fazer um pequeno exercício da chama violeta. Né? Então, a chama violeta, ou fogo violeta, ou raio, o 7º raio violeta, você pode começar o seu exercício se imaginando no meio de uma grande fogueira da chama violeta, uma grande fogueira na cor roxa. Tá? E essa fogueira, você simplesmente vai dizer: minha divina presença, eu sou, queime todas as impurezas, por exemplo. E você vai fazer isso por alguns dias, tá? Pode fazer de manhã, você pode fazer isso enquanto você estiver tomando banho. Né? Então a água está caindo, visualiza também a chama violeta caindo e lavando o seu corpo. Enquanto você toma o seu banho, você também está tomando um banho espiritual, está lavando toda a energia densa do seu ser, todas essas energias que estão acumuladas. Essa é uma forma bem simples de você começar a trabalhar com a chama violeta. Tá? Agora, talvez tenha na sua mente a seguinte questão, né? Bom, se
A chama violeta é um fogo e eu vou me imaginar no meio dessa fogueira, então eu vou me queimar? Não. A resposta é não. Não vai te causar nenhum tipo de dor, sofrimento. É um fogo espiritual, é o fogo sagrado, que é a própria expressão de Deus através da chama da liberdade, da chama da purificação, da chama que vai transmutar dor em bem-estar, que vai transmutar doenças em um estado de saúde perfeita, que vai transmutar preocupação em paz e assim por diante. Então, nesse teu exercício, você começa imaginando: eu sou a poderosa chama violeta transmutando toda a energia densa do meu corpo. Por exemplo, começa por aí. Faça alguns dias e aí você pode ir inserindo na tua meditação alguns elementos. Por exemplo, estou com uma grande dificuldade no meu trabalho, né? E as coisas não estão dando certo, eu não consigo vender, ou eu não consigo executar determinada tarefa. Muito bem. Quando você parar naquele minutinho ali, visualiza também a chama violeta envolvendo o seu trabalho, ou os seus colegas de trabalho, ou a situação que você está passando e que você não sabe como resolver, e simplesmente entrega. Chama violeta é a chama do perdão. Então, o grande princípio aqui é perdoar a tudo e a todos, inclusive você mesmo. Então, é uma ciência que precisa ser praticada, precisa ser estimulada e ela se torna cada vez mais fácil à medida que você pratica. Então, faz isso por uma semana, por um mês, por 2 meses e você vai sentir transformações incríveis na sua vida. Você vai sentir rapidamente mudanças. Agora, um detalhe importante, né? A gente precisa acabar com essa pílula mágica que as pessoas vendem por aí. A gente precisa acabar com essa coisa do imediatismo, né? O mundo ocidental, e acho que o Brasil, de uma forma geral, tem muito disso enraizado na nossa cultura, de que eu vou aprender inglês em 15 dias, de que em 2 semanas fazendo exercício tal eu vou emagrecer 20 quilos, e que fazendo essa prática espiritual em 15 dias eu vou me tornar uma figura iluminada. Nada disso existe. A gente precisa estar ciente disso. Nós somos peritos em boicotar e estragar a nossa felicidade. Sabe por quê? Nós treinamos isso nossas vidas inteiras. Nós aprendemos culturalmente, socialmente, e há estruturas que nos obrigam a viver e acreditar que isso é a única verdade. Então, pensa só, você passou a tua vida inteira criando doença, sofrimento, lamentação, é, boicotando possibilidades de você viver plenamente feliz. E aí você quer que, fazendo decretos por uma semana, ou fazendo exercícios por uma semana, que você se liberte de tudo isso magicamente. Isso não vai acontecer, tá? Então, isso você pode ter certeza, não vai acontecer magicamente, por uma razão muito simples. Você é responsável por tudo isso que você criou. E aí, o que acontece? Se você não trouxer à tona todas essas energias e trabalhar e transmutar e purificar todas elas, elas não vão embora, elas pertencem a você e cada um de nós temos a responsabilidade de queimar no fogo sagrado, de transmutar essas energias em pureza, perfeição, bem-estar, né? E uma coisa importante, né? Eu falei, bom, joga na chama violeta. E aí, né? O que acontece? A chama violeta é uma energia inteligente, ela é sábia, ela sabe transformar de um estado no outro. E aí você pode
usar a tua imaginação para tornar mais poderosa a sua prece ali, a sua meditação. E aí você vai fazer o seguinte, né? Imagina esse exemplo que eu acabei de dar aqui. Você está com um problema no trabalho e esse problema está te tirando o sono e você não sabe como resolver. Sabe o que você vai fazer? Chama a violeta, a grande fogueira, e você envolve toda a situação, o problema. Você pede para a sua divina presença ou para o mestre que você tem mais familiaridade para ajudar naquela questão. E aí você vai agradecer, perdoar e imaginar aquela situação resolvida. Esse é o princípio da física quântica, né? Aonde você quer chegar. Então, visualiza as pessoas te parabenizando porque você realizou um trabalho fantástico, porque ninguém até aquele momento sabia como resolver aquele problema e você resolveu. Diga para o universo o que você quer manifestar, visualizando, imaginando, e a chama violeta junto com os raios, eles vão te ajudar na realização disso. Então, visualiza ali as pessoas sorrindo, felizes, você aliviado, você em paz, você sendo promovido por ter realizado aquele trabalho com tamanha perfeição e dedicação, né? E aí é que as coisas começam a se transformar, né? Então, imagina como isso é bacana, né? Como isso é transformador, né? E para fechar o seu trabalho, né, a sua meditação, você vai fazer o seguinte: você vai envolver o seu ser, o seu corpo, né, numa fogueira da chama rosa, tá? Vamos começar fazendo esse exercício. Você usa a chama violeta, né? A chama violeta, ela vai queimar as energias densas que estão no teu corpo. O que vai acontecer? Vai ficar um buraco energético ali. Aquelas energias, raiva, ódio, rancor, mágoa, ressentimento, são energias que também sustentam o ser. Muitas pessoas passam décadas sustentadas por raiva, por ódio, por rancor, por ressentimento. Quando você trabalha com a chama violeta, você começa a remover essas estruturas dos seus corpos. Então, quando isso acontece, você precisa repor isso com alguma coisa, né? Então, nós vamos repor isso com a chama rosa do amor divino. Então, você sempre vai começar a sua meditação com a chama violeta e vai terminar com a chama rosa do amor divino, visualizando você feliz, você sorrindo, você com o problema ou dificuldade resolvidos e pronto, e só isso, tá? Você pode fazer em poucos minutos esse exercício diariamente e segue o seu dia, vai trabalhar, vai realizar tudo que você tem para fazer e confia, fica com o seu coração tranquilo, confiando de que existe uma hierarquia divina trabalhando com você, te auxiliando na tua jornada, tá? Então, esse é o ensinamento de hoje, tá? A gente tem constantemente colocado meditações aqui no canal e acho importante que a gente explique como que algumas coisas funcionam, qual é o sentido dessas meditações, e tenho certeza que esclarecendo essas informações vai ficar mais fácil, vai ficar melhor quando você estiver praticando e colocando essas meditações em prática aí no seu dia a dia, tá ok? Então, encerramos por aqui. Um grande abraço em seus corações, namastê, e até o nosso próximo encontro.